A gente está gravando esse webinário, tá? Peço a permissão de todos vocês por conta da LGPD. Quem não se sentir confortável de estar com sua câmera aberta, né? Que depois a gente vai transmitir pelo YouTube na região do Rio, por favor, desliguem suas câmeras, tá bom? Peço que desliguem seus microfones. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês coloquem no chat, que a Magá vai fazer toda a apresentação e no final a gente vai ler as perguntas e abrir para vocês poderem falar também, fazer as interações. E eu já estou mandando ali pelo chat a lista de presença, vou botar aqui de novo, para vocês irem preenchendo. Essa lista de presença vai dar a oportunidade de vocês terem um certificado de participação pelo Paxto, tá? E vocês vão receber, a partir de amanhã, um e-mail com todo o material que for apresentado aqui, mais uns extras aí que a gente vai mandar também sobre o tema. Fiquem de olho nas suas inscrições pelo Paxto, porque a gente já tem inscrições abertas até o final de setembro. Toda semana a gente está trazendo um formador de regiões diferentes para trazer o tema para você. Semana que vem vai ser sobre mobilização de recursos. Semana que vem é mobilização de recursos, tá? Na outra semana, com o chefe Camargo, sobre plano de segurança. Depois vamos ter sobre grupo padrão, comigo. E, por último, dia 24 de setembro, com o chefe Barreto, abertura de UELS. Então, não percam, façam suas inscrições. Por enquanto, a gente só está liberando 150 vagas, mas assim que a gente conseguir uma sala maior, a gente vai abrir mais inscrições para todo o Brasil. Tá bom? Com vocês, chefe Maria Gabriela Magá, ela é da equipe nacional de espaços seguros, ela também é enfermeira especializada em saúde mental e vai fazer a apresentação para vocês, tá bom? Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite, Magá. Obrigada, André. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Gabriela, mas neste contexto eu prefiro ser chamada de Magá. Como já foi falado, eu sou enfermeira, sou especialista em saúde mental, sou mestranda em enfermagem na UFPR, na linha de pesquisa sobre políticas públicas de saúde, educação e enfermagem. Na UEB eu atuo, então, como escotista na minha tropa escoteira, no meu grupo escoteiro, e também como coordenadora adjunta de espaços seguros. Comecei ali junto do Altamiro, quando a gente estava na equipe de saúde mental. E daí a gente vem aí trabalhando para a gente estar falando sobre segurança, não só a nossa segurança física, mas também a nossa segurança emocional, psicológica, né? Hoje, então, eu vou trazer para a gente estar conversando um pouquinho sobre a política de espaços seguros, com um enfoque ali, né, do que a gente vai estar vendo no nosso dia a dia, na nossa base. Então, o que é um espaço seguro? É um ambiente, e ambiente não é só ambiente físico, ele é todo o contexto, né, que promove e apoia o bem-estar de todo mundo que está envolvido no movimento escoteiro. Então, as crianças, os adolescentes, os jovens adultos e os adultos voluntários, os pais de apoio, os profissionais, ou seja, todo mundo que está envolvido em fazer um movimento acontecer. Então, a gente tenta assegurar a manifestação das individualidades desses indivíduos e também prevenir as práticas que possam trazer algum dano à saúde física ou mental dos associados. O objetivo principal da política nacional é a gente desenvolver e estabelecer estratégias e os procedimentos que visam manter todos esses indivíduos protegidos num ambiente seguro para que a nossa vivência dentro do movimento escoteiro a gente possa aproveitar sem estar expostos aos perigos, né? Então, quando a gente pega a política para ler, a gente vê ali que ele fala algumas dimensões, né? Já que não só acontece, o escotismo não só acontece a nível local,
não só de modo físico, a gente precisa pensar em todas as dimensões. Então, a gente tem ali, dentro dessas dimensões, que a gente teria que desenvolver a consciência sobre a importância de garantir um ambiente seguro, envolver todo mundo que está envolvido nas práticas educativas e institucionais. Isso quer dizer o quê? Que falar sobre espaços seguros não é uma iniciativa só dos escoteiros do Brasil nacional, não é só para vir da região ou da formação para vocês. É uma coisa que é uma atitude, vão ser atitudes, valores, que a gente vai estar desenvolvendo no nosso dia a dia, em todas as esferas que envolvem o movimento escoteiro. Então, Cássia ainda não está compartilhando, não, né? Desculpa. Eu jurei que estava. Aquele mesmo problema de antes, sabe? Teve um chefe que falou aqui no chat. Agora tá indo? Será? Não. Agora foi. Foi. É aquele mesmo problema de quando a gente estava de tarde. Foi, verdade. Eu só trazendo aqui que tem a definição, o objetivo, falando sobre as dimensões. Então, né, para promover e garantir o espaço seguro vão ser práticas, atitudes que não vão ser só nós adultos, nós escotistas, formadores, coordenadores, diretores, né? Vão ser todos os escotistas, todos os pais de apoio, todos os jovens vão estar trabalhando pontos sobre a política, sobre a promoção de um espaço seguro, né? A gente já vê ali, por exemplo, quando os nossos jovens vão e tiram especialidade de prevenção ao bullying, né? Quando tira a especialidade de segurança, já são pontos que têm a ver com o espaço seguro. Então, a gente também tem essa meta de fortalecer o propósito educativo das atividades escoteiras, né? Atividades que tenham sentido, que tenham objetivos do desenvolvimento e que sejam atrativas, né? Priorizar a segurança nas atividades. Então, não fazer jogos entraria aqui, não fazer jogos que tem algum risco físico ou que alguma criança, algum jovem possa se sentir acuado, né, humilhado, garantindo a segurança física e mental. Promover e fomentar comportamento positivo em favor da criação de espaços seguros. Então, aqui a gente pode pensar em cultura de paz, a gente pode pensar em comunicação não violenta, né? E pensar em a gente estar promovendo ações positivas em vez de só coagindo, proibindo aquelas que são negativas. Então, em vez de rir do coleguinha que caiu e estender a mão e perguntar se ele está bem, né? Não só não fazer o que é ruim. Devemos todos, né, incentivar o desenvolvimento nosso e dos outros, e também para que tanto jovens quanto os adultos saibam e sintam-se seguros para lidar com as situações de risco ou denunciarem quando é algo que ele não vai conseguir lidar sozinho. Então, muitas vezes, em muitos eventos organizados, dentro do nosso próprio grupo escoteiro, talvez a gente se sinta como se a gente não pudesse, a gente vê algo acontecendo, alguma conduta inadequada, e a gente acha que não pode falar, porque senão pode ter repercussões negativas para a gente. E a política, ela vem para estabelecer isso, que a gente tenha segurança também para a gente poder falar, olha, fazer esse tipo de piada não é legal, chamar a criança de medrosa porque não quis ir numa atividade de arvorismo não é legal, né? E ver como é que a gente vai lidar em cada situação, se a gente vai abordar o indivíduo diretamente, se é melhor a gente acionar um dirigente, se é melhor acionar o escritório regional, né? Estamos aí para desenvolver essas estratégias e estabelecer como fazer ter esse canal aberto para que a gente esteja sempre
promovendo as ações, o comportamento positivo e diminuindo a incidência de comportamentos negativos dentro do nosso movimento. Quando a gente fala de espaços seguros, então a gente garante um espaço seguro para o desenvolvimento de habilidades pessoais, e aqui também vai entrar muito a questão da cultura da paz, comunicação não violenta, resolução pacífica de conflitos, né? E ações como a de hoje, de capacitar adultos voluntários, para que a gente possa estar sempre ajustando a nossa conduta para estar de acordo com os nossos valores escoteiros e que a gente possa realmente estar ajudando para um desenvolvimento saudável dos nossos jovens. Então, a política ela tem alguns elementos que eles são inegociáveis. Então, aqui, a gente tem proteção e segurança integral. Quando eu falo integral, a gente vai pensar, como enfermeira, não tem como eu não falar, né? A gente fala muito na saúde sobre saúde integral, integralidade. O que é o integral? A gente vai pensar no indivíduo de forma integral, físico, intelectual, psicológico, emocional, espiritual, assim como a gente fala na progressão pessoal do jovem. Então, para essa proteção e segurança integral em todos os aspectos do associado, a gente tem que contar com ferramentas que tenham o objetivo de salvaguardar em todos os seus aspectos a segurança, o bem-estar e a proteção durante a permanência na organização. E aqui eu vou salientar a questão do bem-estar, porque eu trouxe o termo segurança, mas a gente também está trabalhando com a questão de bem-estar. O que é o bem-estar? É a gente estar num lugar e a gente gostar de onde a gente está, a gente se sentir aceito, acolhido, sem sentir medo de ser quem a gente é, sem sentir medo de mostrar alguma parte única nossa, né? É onde a gente pode viver, onde eu sei que eu posso fazer atividade, mas vou ser respeitado no momento que eu precisar de uma pausa, que eu vou ser escutado quando eu precisar conversar com alguém, né? Segundo ponto, a integração dos jovens e adultos. Então, promover essa convivência segura e o bem-estar dos jovens e dos adultos, para a gente poder cumprir o propósito do movimento escoteiro. E dentro dessa integração dos jovens e adultos, a gente vai trazer de volta, né, o que a gente já trabalha na questão de proteção infanto-juvenil. Como que é o comportamento, o relacionamento saudável entre um adulto voluntário e um jovem, né? Como quando tem um contato físico? O lobinho sempre chega correndo e abraça. Como é que vai ser esse abraço? Vamos sentar e conversar com o jovem? Vamos sentar... aonde vamos sentar? Vai ter outras pessoas junto? Né? A gente tem que pensar sempre no que é saudável, seguro e que vai gerar o bem-estar entre todas as partes, priorizando sempre a proteção infanto-juvenil. O bem-estar e a escuta adequada, que é expressar de maneira segura, sem constrangimentos ou qualquer tipo de abuso em relação aos seus sentimentos, diversidade de ideias, sempre que esses estiverem alinhados aos fundamentos e valores do escotismo. Então, quem teve no Jambo ou ouviu contar, né, a gente já teve uma experiência um pouco mais estruturada sobre o que é o espaço seguro num evento, o que é o espaço de escuta ativa, o espaço de bem-estar. E é isso, é a gente acolher a pessoa quando ela precisa, às vezes dar uma pausa, parar, precisa falar, não estou me sentindo bem, estou sentindo saudade de casa, não gosto da forma como a minha patrulha trabalha comigo, né? Então, e a escutativa é uma realidade para quem é profissional da saúde, principalmente para o pessoal da área da saúde mental. Quem tiver interesse pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro já tem um curso sobre escutativa. A equipe nacional de espaços seguros está trabalhando para a gente estar ampliando a divulgação de informações, de formação para vocês. A nossa política, então, ela
vai estar sempre toda ação definida pelos escoteiros do Brasil, né? Leva em conta, então, a legislação do nosso país para desenvolver os regramentos, procedimentos, orientações e materiais de apoio para que a gente possa estar fazendo a política de espaços seguros, né? Então, a cada atualização da legislação brasileira, a gente está ali trabalhando também para a gente estar sempre de acordo. E também fundamentada na legislação escoteira. Então, todo o procedimento dentro da política vai estar sempre sendo atualizada de acordo com o que a gente tem do POR e demais regulamentações da UEB. Os processos e as respostas institucional, elas devem ser ágeis e adequadas. Então, o recebimento dessas denúncias, de casos mais graves, principalmente, né? Está tudo sendo elaborado, né? Estamos construindo de forma pensando sempre no mais adequado, pensando vários pontos de vista, ponto de vista dos profissionais de saúde, ponto de vista do pessoal que trabalha com direito, do pessoal da organização, para a gente estar garantindo a integridade de todos os associados e da instituição. A facilidade de comunicação de situações de abuso e outras atitudes que coloquem em risco as pessoas. Esses canais e os procedimentos, eles devem ser de fácil acesso e de conhecimento de todos, né? Então, a gente vem trabalhando, mas isso aqui também vai entrar uma questão de cada unidade escoteira local, né? Como que vai lidar com essas denúncias. Então, muitas vezes, o que acontece é o jovem, ele comenta com alguém da patrulha vem comentar que viu algo, que suspeita de algo, né? E daí a gente tem que estar preparado para pensar como que vamos fazer. Vamos levar para a diretoria de métodos, precisa envolver a região, a gente aciona a polícia, aciona o conselho tutelar, a gente tem que estar bem atento, todos os adultos têm função importante nessas situações. Outro elemento importante é a valorização e respeito às diferenças. Então, a gente tem que promover e respeitar a diversidade, promover um convívio harmônico entre pessoas com pensamentos e ideias divergentes, desde que esses pensamentos, essas ideias, esses comportamentos estejam alinhados, né, aos princípios e valores da organização e da cultura de paz. Não quer dizer que a gente vai desrespeitar quem foge, mas a gente tem que os comportamentos que estão alinhados com esses princípios são acolhidos dentro do movimento. A política ela tem que ser efetiva em todos os espaços, eventos e atividades. Então, grupo de WhatsApp entra dentro da política, o Instagram das patrulhas, do grupo escoteiro, e as atividade local, regional, distrital, ou qualquer ação ou realização de associados dos escoteiros do Brasil. E a política ela sempre vai estar continuamente sendo atualizada e contextualizada, né? Conforme vamos tendo atualizações no nosso mundo. Então, a gente tem 3 níveis, né, de comprometimento com a implementação da política, e vou falar hoje mais aqui sobre o local, apesar de ter ali um textinho sobre o regional. Para a implementação da política a nível regional, a gente está com a iniciativa, a gente está organizando com as regiões para ter essa comunicação e a gente ter formação adequada. Mas a nível local é a nossa realidade do dia a dia, né? Então, todos devem zelar pelo cumprimento das orientações da política e aplicar todo o procedimento relacionado à atuação do nível local referente aos espaços seguros. E todo mundo vai ter que aprender um pouquinho sobre escuta e acolhimento, né? Nem
nem sempre o que vai vir de queixa, de denúncia, é algo que seja muito grave. A maioria das vezes, o que a gente vai receber é crise de ansiedade, é conflito dentro da patrulha, né? Mas todos nós devemos nos propor a estar trabalhando, né? Melhorando sempre para a questão de resolução pacífica de conflitos, comunicação não violenta, e a forma como a gente trata os relacionamentos interpessoais dentro da nossa atuação dentro do movimento escoteiro. Mas também cabe a gente monitorar se ela está sendo aplicada. Se a gente percebe alguém atuando de alguma forma que não se alinhe com a política, cabe a gente a conversar, a buscar orientação, seja com o diretor de métodos do seu grupo escoteiro, ou se você percebe que você acha que os dirigentes não estão atuando de acordo, busca orientação com a sua região, né, para estar buscando orientações. Mas a gente também vai estar sempre trabalhando com a base. Então, muito mais do que a gente corrigir só os comportamentos inadequados, a gente pode ensinar as melhores formas da gente estar tendo essas interações. Então, incentivar os jovens a ter uma comunicação não violenta a partir do nosso exemplo, né? Então, pensar como que eu vou educar eles, se eu preciso dar bronca, ou talvez aumentar a quantidade de feedback positivo, né, que você dá. Nossa, que legal que vocês fizeram. Nossa, que legal que estava a interação entre vocês hoje. Nossa, como foi legal a animação de vocês hoje, né? E não só a gente ficar criticando de forma negativa o que eles fazem ou deixam de fazer, né? Se a gente começar a dar mais elogios, né? A gente estimular eles de forma positiva, mas eles vão estar replicando esse comportamento no dia a dia deles. E eu acho que eu vou passar aqui, vou só falar do que a gente já tem de recursos, e daí eu acho que a gente pode ver as perguntas. Então, dentro do Campo Escola Virtual, do site da UEB, a gente já tem alguns recursos escritos, então tem ali sobre proteção infanto-juvenil, a gente tem sobre o Papo Reto, que é sobre prevenção ao uso de drogas, né? Prevenção ao uso de substâncias psicoativas. A gente tem conteúdo sobre bullying, sobre prevenção de bullying. No Campo Escola Virtual, a gente tem o curso obrigatório de proteção infanto-juvenil, a gente tem o curso atualizado de bullying e cyberbullying, e a gente já tem o primeiro curso preparado pela equipe nacional de espaços seguros, que é um olhar para a saúde mental. Então, assim, não, nesse curso ninguém vai sair terapeuta, ninguém vai sair especialista, ninguém vai sair psicólogo ou psiquiatra, mas alguns tópicos para a gente entender a diversidade psicológica que a gente encontra aí na nossa realidade. Então, ali tem um pouquinho sobre os transtornos mais comuns, tem um pouquinho sobre como lidar com as situações, e é um curso, né, um módulo de aperfeiçoamento para a gente conhecer alguns tópicos e estar aberto para receber pessoas nessas diversidades. Então, foi aqui. Deixa eu voltar para vocês. Tem perguntas, Andréia? Temos sim. A Bárbara Danil perguntou: podemos de alguma forma ter espaço seguro nas UELs? Então, a questão dos espaços seguros, a gente fala muito a equipe nacional, as equipes regionais, mas o espaço seguro é o movimento escoteiro em si, né? Aonde a gente está fazendo escotismo, a gente tem que estar garantindo um espaço seguro.
é isso que eu quero dizer quando eu falo que todos estão envolvidos. Então, o grupo escoteiro, ele não necessariamente precisa ter uma equipe especializada para isso, né? Mas se quiser, obviamente, tipo, vamos ter o acampamento de grupo. Queremos ter pessoas que estão disponíveis, assim como temos socorrista, né? Ou o enfermeiro do grupo tá ali sempre de plantão, digamos assim. É legal a gente ter pessoas que estão se aprofundando no conteúdo, na prática da escutativa, por exemplo. Mas não são coisas exclusivas para quem é profissional ou que se aprofunda na área. A escutativa, claro que é uma técnica, a gente faz, mas nada mais é do que a gente garantir uma comunicação aberta e acolhedora com os integrantes da nossa unidade escoteira, né? A gente ouvir, a gente não julgar, não ter aquela de, porque essa geração é muito, muito frágil, né? Porque eu só fiz uma brincadeira, tá aberto a ouvir e falar, opa, eu achei que não tinha problema falar que você era medroso porque você não quer subir na corda. Aí falar, opa, desculpa, se você tem medo, não tem problema. Vamos tentar fazer outra atividade? Ou, e se oferecer outras opções, né? E se a gente, se a outra pessoa for do seu lado, for junto, não quer, tudo bem, não forçar um jovem a fazer algo muito desconfortável para si, só para dizer que fez uma atividade, que cumpriu uma etapa de desenvolvimento. Guilherme? Boa noite, chefe. Tudo bom, Magá? Tudo certo. Chefe, bom, primeiramente, né, peço desculpas pela intromissão. Eu fiz o curso que tem lá no Campo Escola Virtual, ele é muito bom, recomendo a todos, né, é um curso, foi muito bem formulado. Com relação à última fala da chefe, eu vivi uma experiência agora nos Jogos da Fraternidade. Na minha base, eles faziam tiro ao alvo para explodir bexigas. E uma das meninas, até monitora da patrulha, chegou para mim e falou, chefe, será que eu posso não participar? Eu disse, por quê? Né? Assim, de maneira, né, o mais afável possível, né? Mas por que você não quer participar? Ela disse, porque eu tenho sensibilidade ao barulho, eu tenho um certo grau de autismo e eu não estou com os meus tampões. E bem na hora que ela me falou isso, do lado da base, um dos jovens acertou a bexiga e a bexiga explodiu. Para eu conseguir ajudar essa menina a se regular de novo, eu passei um sufoco. Eu ainda não tinha feito o curso, né? Então não tinha muita base, mas para conseguir fazer ela se autorregular, ajudar ela a se autorregular, foi bem difícil. Foi bem difícil. Ela ficou assim, a hora que explodiu, ela começou a se perder, ela se desregulou, e para conseguir fazer ela voltar foi bem difícil. Eu imagino. Então, esse curso é muito bom. Se eu sei que demanda muito tempo, recurso e pessoas, né? Mas se o pessoal conseguir talvez aprofundar um pouco mais, lógico, não é para formar terapeuta, não é isso, mas para nos ajudar no sentido de talvez um aprofundamento um pouco maior. Eu estou buscando por fora outros conhecimentos, eu acho que também esse é o papel, né? É o meu papel como escotista, mas talvez fica como dica, né, para o setor. Lógico, primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, lógico, mas se o pessoal conseguir, ao longo do tempo, ir fazendo, ou sei lá, outros pequenos cursos, e ir para a gente poder buscar numa fonte que fala a mesma língua da gente, sabe? A língua do escotismo. Sim. Se for possível, isso vai ser muito bom. Então, a gente tem alguns projetos, né, em andamento dentro da equipe, que a gente está preparando, né? Tem todo um fluxo, né, do pessoal de formação, avaliar, né?
Mas, por exemplo, hoje, não sei se todos sabem, acho que o Guilherme já é membro da nossa comunidade de saúde mental. A gente tem uma comunidade de autoaprendizagem em saúde mental, aberta a todos os adultos envolvidos com escotismo, né? Eu não vou conseguir pegar agora no WhatsApp, mas a Selene tá aqui. Selene, você consegue jogar o link do grupo aqui, por favor? Que a Selene é uma das deu uma saída, porque tem Saiu? tá tendo outro webinar isso que eu ia falar. Comunidade. Muito mais do que a gente... muito mais... A gente tem a comunidade, e lá a gente discute muitos pontos importantes, né? De anseio dos adultos participantes do movimento escoteiro. E dentro desses anseios, é o tema do encontro de hoje, que está começando agora lá, que é os primeiros socorros emocionais. Esse é um tópico de bastante relevância, a gente está uma das nossas prioridades, porque, assim, nem todo grupo escoteiro vai ter um profissional de saúde mental. Nem todo profissional de saúde sabe lidar com situações de saúde mental. Né? Quando eu digo isso, falo da minha classe de enfermagem, nem todo enfermeiro, nem todo técnico de enfermagem vai saber lidar com situações de crises mentais, crises emocionais. Nem toda pessoa que vai ter uma crise emocional ou uma crise comportamental ou sensorial, como no caso que o Guilherme falou, ela vai ter necessariamente algum diagnóstico psiquiátrico ou neurológico, né, de neurodesenvolvimento. Então, assim como a gente não precisa saber dar ponto para ser chefe escoteiro, a gente só precisa saber fazer primeiros socorros, saber aonde procurar ajuda, é muito importante a gente começar a aprender os primeiros socorros emocionais. O que fazer em situações adversas envolvendo o emocional, o psicológico, né? Então, a gente está trabalhando, assim, trabalhando muito para a gente ter um manual. É uma das nossas vontades que saia um manual dos escoteiros do Brasil sobre primeiros socorros emocionais, porque é isso, né? Nem todo mundo aqui vai ser especialista em autismo. Muitas vezes, algum chefe, algum escotista vê uma criança que tem, ou um jovem, ou um adulto, né, que esteja dentro do espectro do autismo, e vai querer abraçar, e ainda mais a gente sendo brasileiro, né, nossa vontade é pegar, abraçar, segurar, então é a gente aprender a perguntar, primeiro porque a gente já entra ali na questão da proteção infanto-juvenil, a gente não toca o jovem sem o jovem ter iniciado esse contato, né, mas perguntar, se eu segurar sua mão te ajuda? Se eu te abraçar te ajuda? Né? A gente ir aprendendo como lidar com as situações e não ir só pelo nosso senso comum, né? A gente vai ali tentar passar, então, do senso comum geral da sociedade para a gente estar atuando com bom senso, né? Essa é a parte mais importante dentro da gente garantir um espaço seguro, é a gente buscar ter bom senso. Se eu não sei do que eu estou falando, vou buscar quem saiba para me ensinar. Se eu não sei fazer, se eu não tenho certeza do que eu estou fazendo, não tenho certeza se o meu conselho é o certo, talvez o conselho bom não seja conselho dado, assim, né? Então, a questão de primeiros socorros emocionais, a gente está construindo, então, a gente está trabalhando nesse manual de primeiros socorros emocionais no contexto escoteiro, né? Mas se vocês procurarem, eu não sei aqui agora, eu acho que eu tenho um da Unesco, né? Tem alguns manuais de instituições muito boas que a gente já encontra sobre primeiros socorros emocionais. E são alguns tópicos assim muito importantes para a gente pensar em espaços seguros, a gente pensar o acolhimento às pessoas que têm algum tipo de seletividade alimentar ou restrição alimentar, né? Que muitas vezes as pessoas falam que é frescura, o pessoal que não pode comer glúten, o pessoal que não pode comer lactose, ou que tem alguma outra alergia, ou ainda mais as pessoas que têm
que são neurodivergentes e tem seletividade alimentar, né? Fica falando, porque você é fresco, porque quando você for para a tropa sênior você vai aprender a comer de verdade, porque daí vai ter que comer o que tem. E a gente, assim, a gente não tá nesse cenário, né, de ter que comer o que tem. A gente pode, sim, dentro do método escoteiro, a gente fazer uma adaptação para a pessoa não passar um desconforto, não entrar num estado de muita angústia. É pensar na segurança física e é pensar nessas questões. Eu mesma, Guilherme, eu tenho uma jovem que eu promovi uma atividade de terapia comunitária integrativa e acabava com uma dinâmica de balão onde eles iam estourar. Eu falei para a terapeuta, eu falei, não, a gente não vai estourar, ainda mais em espaço fechado, né? Aí a gente adaptou, mudou a dinâmica que ela sempre usa em vários tipos em vários contextos de roda e de terapia comunitária integrativa. Ela adaptou para aquele momento, porque eu consegui fazer ela perceber a importância de não estourar bexigas com a minha tropa. Essa mesma jovem, ela, dependendo do sábado, ela participava do grupo do grito da tropa com os ouvidos tapados com a mão. E outros dias ela simplesmente saía e tudo bem. A patrulha, em vez de dar o grito da patrulha, eles recitavam. E era isso, estava ótimo. Não perdia o significado, não perdia o simbolismo para eles. Então, assim, além da gente pensar na questão alimentar, na questão física, tem algumas coisas aí para a gente aprender, né? Alguns tópicos. Então, comunicação não violenta, promoção e educação para a paz, primeiros socorros psicológicos, resolução pacífica de conflitos. E é muita coisa que muitos dos nossos adultos precisam aprender também para o nosso dia a dia, né? Vou falar muitos, mas eu acho que se a gente falar todo mundo, tem algum ponto aí para a gente estar melhorando. A Cíntia tinha levantado a mão. Magá, deixa eu só interromper. Se você, por acaso, tiver esses manuais que possa me mandar, aí quando a gente for enviar o e-mail para ele, junto com a sua apresentação, a gente já manda também esse material. Beleza. Que possa auxiliar, tá bom? Cíntia, pode falar. Boa noite a todos. Então, como a gente está falando, né, sobre espaço seguro, não é só o jovem, é o adulto também. Eu queria relatar um pouquinho de uma atividade que eu participei. Eu agora sou do ramo sênior. Já estou 2 anos já no ramo sênior, saí do ramo lobinho e fui para o ramo sênior. E nós fizemos um bivac onde teve um rapel. E eu tenho muito medo de altura, mas eu queria muito, muito, muito participar. Tanto que eu era mais assim, o que prestava mais atenção em tudo que o chefe estava explicando. E chegou lá em cima, me deu uma crise e eu comecei a chorar, eu travei e eu não conseguia me mexer. E eu comecei a chorar muito. E o chefe de seção, ele é meu APF, ele começou a conversar comigo para tentar me tranquilizar. E quando eu descia, eu ainda estava muito nervosa. Eu chorava muito. Mas depois que passou tudo, eu me senti realizada, porque eu fiz a atividade. E, assim, para mim foi uma vitória muito grande, porque como eu tenho muito medo de altura, mesmo eu travando lá em cima, eu tive toda a orientação, todo o apoio do meu chefe de seção. E isso foi muito importante para mim. Sim, bom, eu também tenho várias histórias, se eu for falar de mim. Eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir tarde, não posso. Se eu passo das 9 horas, eu fico mal-humorada, eu não consigo pensar, não vai. No Jamboree, eu tive esse acolhimento e o respeito de eu poder ali não estar fazendo os horários noturnos, porque é uma dificuldade minha. Eu tenho um pouco de sensibilidade auditiva, né? Então, momentos, por exemplo, as festas na arena, eu não conseguia ficar, eu tenho ansiedade, né? Então, aquele espaço com todo mundo junto, apesar de ser muito legal, a ideia, para mim, não dá, né? Então, os adultos também, a gente tem uma leva aí. Eu acho que eu vi principalmente pessoas da minha geração tendo diagnóstico tardio de TDAH, de autismo,
Então, a gente tem muita gente que nunca percebeu que aquelas dificuldades podiam ser outra coisa. Mas que a gente consiga, assim, tanto jovem também vendo a gente sendo acolhido, também vai trazer um ensinamento para ele, né? De acolher quem tem alguma questão um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, essa questão de dormir. Eu já não era uma pessoa, eu uso um medicamento para minha ansiedade que depois das 9 horas é como se meu cérebro entrasse em curto-circuito. E é isso. Os meus jovens, eles se matam de rir em acampamento. Vai chegando perto das 9, 10 horas, eles já começam a rir. E falar, chefe, tá na hora de você dormir, você tá cansada. Ou então eles falam, chefe, não tá muito tarde pra gente jantar? A gente tem que jantar mais cedo, porque senão você vai dormir mais tarde. E ele já vem com esse cuidado comigo, né? E eu acho muito fofo. Eu falo para eles não se preocuparem, que eu que tenho que me preocupar com eles, não eles comigo, mas na questão de ver o desenvolvimento da empatia, da compaixão deles, eu fico muito, muito orgulhosa, né? Eu acho que tinha mais uma questão aqui no chat da gente já ver. Quem mais tinha levantado a mão? Família Rio. Família Rio, pode abrir o microfone. Boa noite, desculpa, não estava conseguindo ligar o microfone. Chefe, primeiro, boa noite, sempre alerta. Maria Gabriela, a minha dúvida, na verdade, tem sido, eu estou participando, né, desses webinários sobre espaço seguro, já li a respeito, já fiz os cursos que estavam disponíveis no Campus Escola, mas assim, a minha principal dúvida, né, apesar de compartilhar essa questão noturna com você também, eu tenho isso também, a minha dúvida nesse momento tem sido justamente a questão do adulto, né? Assim, não do adulto na questão da Cíntia, dela ter medo, mas sim a questão do adulto que não sabe lidar com essa questão da segurança emocional dos jovens. Aí, assim, para esclarecer a minha situação, é que, assim, eu participei, né, de um evento no qual quem estava promovendo o evento, o adulto, no caso, né, que estava responsável pelo evento, falou muito sobre a questão do espaço seguro, falou muito sobre essa questão dessa, como é que é, essa não violência verbal, mas que justamente esse adulto cometeu todos esses deslizes. Então, é assim, e é o adulto que está responsável por propagar essa questão aqui, nesse atual momento com a gente, né? E como que é escolhida essa pessoa? Como que é o critério para escolher a pessoa que vai passar essas informações para a gente? Porque, assim, quando você vê que a pessoa não tem estabilidade para essa situação e é ela que está cuidando dessa área, como que a gente vai poder conversar ou pegar uma informação com a pessoa responsável se ela mesma não tem essa vamos dizer, não é inteligência, estabilidade emocional para lidar com situações adversas, tanto com adulto como com o jovem. Tá. Até parei para olhar se a Carmen não estava aí para me ajudar, mas acho que a Carmen já saiu. É uma situação bem delicada, né? Como é que é seu nome? Desculpa. Marília. Para começar, a gente tem uma questão que a gente... Quando eu falo de cultura de paz, eu também vou trazer... Por que a gente fala em promover uma cultura de paz? Porque no mundo, a gente vem de uma cultura violenta, né? A cultura de paz, ela surgiu principalmente ali o pós-guerra,
Mas se a gente for olhar nossa culturalmente, né, somos uma sociedade violenta, né? Só ver como as pessoas reagem negativamente até hoje sobre a lei, por exemplo, os direitos das crianças, que criança não pode trabalhar, que criança não pode apanhar, as reações negativas que a gente tem, a Lei Maria da Penha, né? Reações negativas que a gente vê quando tem protestos contra a violência policial, porque a gente vem de uma cultura que é violenta, né? Que a reação é sempre reprimir, oprimir, agredir, subjugar. Então, a dificuldade aí, e quando eu falo cultura de paz também não é uma coisa tão recente, a cultura de paz vem numa declaração da ONU em 99, né? Então, já são aí 25 anos de trabalho sobre cultura de paz. Então, é muito difícil porque é mudar uma mentalidade. E essa mentalidade, ela é uma coisa muito lenta. A gente tem jovens que já estão muito avançados comparados com a gente nesses quesitos, né? Mas tem jovens que têm pensamentos retrógrados, né? Reflexo do contexto e dos adultos que cercam ele. Então, do que ele percebe, quais são os exemplos que ele tem. Quando a gente vai falar, então, de adulto para adulto, se você não está numa posição de igual para igual com esse adulto, né? No caso, eu estava numa iniciativa de formação e é alguém da região, é alguém da nacional. Então, você tem que fazer esse encaminhamento dessa tua queixa, dessa tua denúncia, para algum nível acima, né? Então, se esse adulto, ele não é nomeado um diretor, não é um dirigente da região, passar para o dirigente de gestão de adultos, né? Ou outro dirigente que você tenha maior acesso e ele faz o encaminhamento. A gente tem também, eu acho que a gente só... Não são muitas pessoas que têm. Vou tentar achar aqui, que a gente tem o e-mail dos Espaços Seguros, Equipe Nacional. Então, nesses casos, vocês podem também estar enviando para a gente o relato, né, para a gente ajudar a pensar no encaminhamento. Em questão de como é escolhido as pessoas que estão falando, né, eu, o Altamiro e a Ana Brígida. Então, o Altamiro, ele é o coordenador da Equipe Nacional de Espaços Seguros, e eu e a Ana Brígida somos as adjuntas dele. Montamos a equipe com base em quem já estava trabalhando com a gente na equipe de saúde mental. Foram feitas entrevistas, teve conversa com a região, com os diretores das unidades escoteiras dos membros, incluindo eu. E a gente também considerou muito para a equipe nacional, a gente considera muito a questão da formação profissional, porque é a gente que está ali trabalhando com a construção de materiais, cursos, né? Então, a nossa equipe, ela é composta por pessoas que são da área, né? Não só de saúde mental, a gente tem técnico de segurança do trabalho, a gente tem assistente social, a gente tem nutricionista, porque eu já falei, né, que não é só o emocional. As equipes regionais, cada região determina como que vai ser. Então, em São Paulo, a pasta de espaços seguros faz parte do Mundo Melhor. Então, dentro da pasta Mundo Melhor, tem uma subpasta Espaços Seguros. Aí, a diretoria regional que determina, né? Quem que vai ser o diretor de Mundo Melhor e o diretor vai falar quem que é o diretor, coordenador, vai falar quem que é o coordenador ou responsável pela equipe de espaços seguros. Rio Grande do Sul, eu sei que tem a equipe de saúde mental. Então, ele
o coordenador de saúde mental foi nomeado por, eu não sei dentro de qual diretoria que entra lá para eles, mas é uma nomeação pela região, né? Eu sinto muito que a pessoa seja só fale e não saiba demonstrar o que é ser uma pessoa que atua com espaços seguros, né? O meu desejo era que todos nós soubéssemos atuar, mas a verdade é que nem sempre a gente vai fazer certo, né? Tem vezes que eu vou deslizar, né? E o importante é que a gente está num ambiente que é acolhedor também, que quando a gente comete um deslize, outra pessoa nos avise, né? E se for um deslize maior, daí realmente é uma questão de denúncia, da gente ver um encaminhamento correto. Não sei se eu te respondi a tua pergunta. Na verdade, boa parte da pergunta, sim. Desculpa a pergunta, sei que a pergunta é bem delicada, né? Mas, assim, infelizmente era uma pergunta que eu teria que fazer de qualquer forma, fosse para você ou em qualquer outro evento, tira dúvida, mas é que realmente é um caso bem sério e eu tenho, inclusive, pais pedindo providência a respeito, então eu tinha que tirar dúvida. Desculpa. Imagina, é uma dúvida muito importante e, assim, não foi algo que a gente tivesse pensado como possibilidade de questão de surgir, mas é uma dúvida muito relevante para a gente se a gente não tem esse canal claro, a gente trabalhar para deixar esse canal mais claro, né? Esse canal de denúncias. Eu coloquei ali o e-mail dos espaços seguros. Se vocês tiverem situações assim, tá perdido, não sabe como, né? Ou se vocês são de região e quiserem convidar a gente para trabalhar junto, né? Com quem for o facilitador de espaços seguros na região, o e-mail tá ali. Qualquer um pode nos mandar, por favor. Só vamos ter bom senso, não mandar spam, né? Magá, eu botei também lá o canal de denúncia da Nacional, tá? Do site Perfeito. da Nacional. Eu tinha lido que a Selene tinha mandado uma pergunta e eu perdi aqui. Grata, chefe, sempre alerta. Imagina. Qualquer coisa, mande lá no e-mail e a gente continua conversando, Marília. A Selene perguntou como trabalhar essa política com os jovens, pois eles têm os grupos WhatsApp, redes sociais e tal. Selene, não é nada muito diferente do que a gente já fazia, né? Então, orientar eles sobre o que é bullying, por que o bullying não é legal, né? Ter sempre o canal de comunicação aberta deles com os adultos para que, caso eles percebam uma situação que não está bacana, eles procurem a gente para buscar orientação ou para tomar uma atitude, né? Mas que eles também, entre a patrulha, né? Tropa escoteira, tropa sênior principalmente, eles se autorregulam, né? Sempre vai ter se alguém está tomando uma atitude, que é bullying, violência, alguma coisa, se todo mundo ri, isso é um reforço positivo. Mas se um fala, cara, que piada sem graça, ou, cara, para que tirar sarro dessa pessoa? Já a pessoa vai ficar sem graça e não vai repetir, né? Então, não é nada além do que a gente já trabalha sobre questão de prevenção de bullying, de prevenção ao uso de substâncias, né? Com os jovens, assim, tropa escoteira, a gente adaptando, a gente pode trabalhar LGPD, né? Lei de proteção dos dados. E são coisas que a gente já trabalha, né? Direitos humanos, direitos da criança e do adolescente. A questão do espaço seguro é a gente trabalhar
esses pontos, a gente trabalhar a comunicação não violenta e não nos quesitos assim, de sentar e vamos falar sobre quais são os tópicos importantes da comunicação não violenta. É a gente, como eu falei, né, aplicar, a gente aplicar, falar com eles, tentar sempre usar esses métodos de comunicação para que eles se espelhem na gente, né? Afinal, o velhinho já falava, né, que não tem método que se ensine, de ensino que se compare com exemplo. Eu não estou conseguindo ver Agora aqui é a lista Ivaldo. de... Ivaldo. Boa noite, chefes. Sempre alerta. Primeiro, o chefe Magá, eu me lembro que após Jamboree Mundial, eu acho que foi a nossa vice-presidente Carmen que mediou o primeiro webinar com espaços seguros e chegou com essas propostas que deixou a gente muito entusiasmado. Eu não vejo como utopia, daqui a alguns anos, as regiões trabalhando de forma veemente essa questão dos espaços seguros. Porque, mais do que as atividades, nós temos o cotidiano das reuniões de sede. Veja você que, no IBOA final, eu vi um jovem começando a entrar em pânico e, terminado o IBOA, ao abordá-lo, ele, devido aos conflitos em casa, ele entrou em pânico porque ia voltar para casa, para aquela realidade de conflitos. E por conhecer a família dele, por conhecer ele e por professarmos a mesma fé, ser assistente religioso do grupo, as palavras que eu dei a ele foram baseadas à luz do evangelho, eu vou dizer assim. Talvez se eu tivesse uma preparação, Magá, proporcionada pela região, ou até, tudo bem, o webinar é muito bom, mas a partir do momento em que a gente vivencia, por exemplo, o que você acabou de falar, trazendo os cases, isso deixa a gente muito mais seguro, muito mais seguro. Então, a sensibilidade que eu peço é justamente para a gente voltar também para essa área desse cotidiano das reuniões de sede, os conflitos que os jovens também, não só a gente, não só as atividades fora de sede, mas os conflitos que eles passam, seja em decorrência da questão da família, seja em decorrência até da ansiedade por prestarem o vestibular e por aí vai. Eu me senti um pouco impotente por não poder falar, ter palavras em que deixasse ele assim mais tranquilo. E é essa sensação de impotência, Magá, que às vezes faz com que a gente fique... Perdi meu sábado, porque eu gostaria de tê-lo ajudado e ter dispensado ele ali seguro. Uhum. Era essa a minha observação para esse caso. Muito obrigado. Sim. A gente está... como eu falei, a gente está trabalhando em alguns projetos, né? Quando a gente termina um projeto, não é automaticamente publicado, né? Ele passa por outras pastas dentro da nossa organização para ver que está tudo ok dentro do padrão escoteiro, né? Mas a gente tem também essa vontade de um instrumento que nos diga como abordar as organizações, né, do Estado mesmo, como Conselho Tutelar, polícia, né? Quando acionar um CAPS, quando procurar meu Deus, me fugiu o nome agora, de assistência social, o CRAS ou o CREAS. Então, a gente está trabalhando nesse material também, mas isso já entra, né, se a gente vê na nossa rota de formação, já entra, né, a questão lá de se você está na linha, na formação... Opa! Rebentei quase o fone. Se você está na formação de escotista, né? Eu nunca parei para ver na formação de dirigente, mas de conhecer os principais tópicos
na etapa de desenvolvimento da faixa etária que você trabalha, né? Então, pessoal que está no pré-vestibular ali, final da tropa sênior, alguns já no clã, é uma questão muito importante, né? E também é uma questão de dever civil, né? Toda a sociedade civil tem a responsabilidade de, se a gente percebe que alguma criança ou jovem está em risco, a gente procurar as pessoas capazes, né? Eu me perdi um pouco, desculpa, chefe. Não consegui entender assim, se o medo do jovem era voltar para casa ou voltar para a realidade do pré-vestibular, ou se era por suspeita de violência. Mas, por exemplo, se a gente... Não, chefe, era porque a reunião do sábado estava servindo mais para ele como uma válvula de escape, porque a família estava em conflito dos pais, né? Em processo, em processo de separação, e ele não queria voltar para aquela realidade. Ele entrou em pânico porque ele ia voltar para casa. Sim. Esse jovem era da sua sessão, chefe? Era seu jovem? Oi, cortou, chefe, eu não entendi. Esse jovem era da sua unidade, era da sua sessão? Não, ele não era da minha sessão. Ele é da minha unidade, não era da minha sessão. Nós temos 2 tropas escoteiras, ele era da outra tropa. Ah, tá. Então, assim, nesse caso, poderia ser, né, o chefe que acompanha, no caso você falou, né, que você trabalha com parte espiritual, talvez o diretor, o dirigente de métodos, o chefe da tropa, né, dele, chamar os pais para conversar, perguntar o que está acontecendo, como eles percebem, não conversar jogando o jovem embaixo do ônibus, falando, ele está falando isso, mas chamar para tentar entender do ponto de vista dos pais, e falar, olha, a gente percebe que na atividade ele se diverte muito, mas que ele fica triste na hora que acaba, né? Pode ser sugerido procurar um psicólogo, né? Se a família não tem os meios, porque infelizmente psicologia particular não é tão acessível a todas as classes sociais, mas eu sempre oriento, né? Procurar o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, ou a unidade de saúde, né? Muitas unidades de saúde hoje têm psicólogos. Em teoria, era para as escolas estarem tendo psicólogo e assistente social também, né? Que poderia ajudar nesses casos. E a ideia é que se forme uma rede de proteção para essa criança, né? Os adultos envolvidos no movimento escoteiro, os pais, os outros familiares, a escola, talvez seja o caso de conversar, né? Perguntar como é que tá na escola, perguntar se os pais não querem marcar uma reunião, eles, a gente e a escola, né? Eu já tive uma jovem que a gente foi necessário, a mãe pediu apoio, a gente foi, né? A chefe de sessão participou de reuniões com o pessoal da escola. Na minha tropa, a gente tinha um jovem autista nível grau 2 de suporte. A gente realizou esse trabalho, os pais passaram contato, pediram para a gente ter uma comunicação com o psicólogo dele para que ele passasse para a gente melhores formas da gente estar trabalhando com o jovem, né? Comportamentos para a gente esperar ou se preparar. E a ideia é realmente formar essa rede de proteção. É inclusive um termo dentro da saúde, a rede de proteção, e nem sempre ela precisa ser algo formal e, né, institucional, mas é a atitude, né? Formar essa rede é uma atitude dos adultos que estão percebendo esse jovem que está com a sua saúde emocional, que está com o seu bem-estar afetado. Então, o primeiro passo, eu acho que seria isso, da gente ter a comunicação. Talvez os pais nem percebam que o jovem está nesse grau de estresse e sofrimento, antes de tomar outras atitudes. Eu acho, pelo horário, a gente vai até que horas, Andréia?
Até no máximo 9h30. Vamos ver, a chefe Tereza está aí na fila, esperando. Posso falar? Eu quero falar bem rapidinho. Sou mestre pioneira. Não sei quantos mestres estão no webinário, mas eu quero pedir um olhar atento ao ramo pioneiro. Parece que eles são donos de si, porque tem mais de 18 anos. Não são. Vou dar um exemplo. Recentemente, tivemos uma atividade regional. Nessa atividade, nós levamos, né, alguns mestres formaram o Espaço Seguro. Colocamos crachá para que fosse de fácil identificação para todos. Então, todos sabiam quais eram os mestres que estavam dedicados ao Espaço Seguro. E posso dizer para vocês que foi surpreendente a procura. Foi muito, muito além do que nós podíamos imaginar. Estávamos ali, e nem todos nos procuraram. Procuraram os mestres, mais amigos, coisa e tal, mas o que eu posso dizer para vocês, a gente fala muito nos lobinhos, escoteiro, sênior. Então, um olhar muito, muito atento ao ramo pioneiro, porque esses jovens pioneiros, eles são civilmente capazes. Tá? A lei diz isso, mas o emocional de muitos deles não está acompanhando a maturidade que a vida civil exige deles. Tá? Com certeza, Tereza. Só isso. Então, ramo pioneiro, todos os ramos estão precisando, mas eu digo para vocês, como ramo pioneiro é a ponta, é o adulto que nós queremos entregar para a sociedade, e que é o futuro adulto voluntário. Então, eu quero pedir muito aos mestres pioneiros um olhar muito, muito atento e a espaços seguros nacional, regional, que também estude casos e busque pensar nessa faixa etária que é o futuro adulto voluntário dali a poucos passos. Tá bom? É isso. Sempre alerta, gente. Obrigada, Tereza. Nessa questão, a gente teria, né, casos de... A gente tem coisas, tópicos especiais para a gente pensar em cada faixa etária. Mas quando a gente pensa na faixa etária de 15 a 29 anos de idade, a gente tem que estar muito atento mesmo. Principalmente a questão de um risco de suicídio. Suicídio, depois de acidentes e de violência interpessoal, é a principal causa de morte. A gente tem um número altíssimo de tentativas de suicídio nessa faixa etária, então, dos 15 aos 29, né? Realmente, a vida civil, a partir dos 18 anos, cobra uma maturidade da gente. Mas eles não têm. Não tem. Eu vou explicar. É uma questão biológica também, além de cultural. Estudos apontam aí que até 25, dependendo da pessoa até 29 anos, a pessoa não desenvolveu o córtex frontal, que é o quê? É a parte da frente do nosso cérebro, que coincidentemente é a parte que toma decisões, que lida com o estresse. Então, realmente, um jovem adulto, né, menos de 30 anos, ele não tem todas as estruturas mentais ainda, né? Assim como a gente não pode esperar uma maturidade de uma criança de 3 anos, a gente tem que ajustar qual é a expectativa de responsabilidade para os nossos pioneiros também, para os nossos recém-escotistas, recém-partidos do clã, né? Ter essa consideração. E é cultural também, né? Se a gente percebe, eu acho que todos nós podemos ver claramente a diferença entre um adulto que cresceu dentro do movimento escoteiro e um adulto que não cresceu.
a gente percebe uma diferença entre quem cresceu desde do ramo lobinho até o ramo pioneiro e continuou escotista, e quem foi só lobinho ou quem entrou só como pioneiro, né? A educação de cada pessoa, a formação de cada pessoa, de cada caráter, de cada mente é única, é diferente. E tem gente que não teve a oportunidade de ter bons exemplos, não teve uma casa estável, não teve bons exemplos para saber lidar com as situações. E é por isso que hoje a gente está aqui trabalhando, vendo até o que a gente não tem. Várias vezes eu estou trabalhando com o pessoal da nossa equipe, eu percebo coisas que eu tenho para aprimorar dentro da minha prática como enfermeira de saúde mental, dentro da minha prática como coordenadora de espaços seguros, na minha prática como escotista. Às vezes a gente está em alguma discussão da equipe e eu falo, caraca, eu devia fazer tal coisa diferente na minha tropa, eu podia fazer de tal forma diferente para ser melhor para os meus jovens, para ser mais leve para mim, para ser mais leve para minha equipe, né? Então, a gente também ter expectativas adequadas a cada faixa etária, né? Não só dos nossos, como membros juvenis, mas também das pessoas dentro da faixa etária de jovem adulto, dentro do movimento escoteiro. Me incluo nessa. Não é sempre que o que eu vou falar está certo, nem sempre a forma como eu vou falar está certo, porque ainda estou aprendendo, estamos aprendendo e estamos nos formando, né? Mas acabei não completando o pensamento anteriormente, mas assim como a gente está pensando nesse manual sobre as instituições governamentais com quem o grupo escoteiro pode ter algum contato, alguma ligação, dentro do manual de primeiros socorros psicológicos, emocionais, a gente quer trazer alguns dos principais pontos de crises emocionais ou psicológicas que a gente pode estar enfrentando dentro do movimento escoteiro. Então, lobinho com saudade de casa, pioneiro com a insegurança com a vida adulta, sem ter um propósito, né? E a gente tá trabalhando ali, cada um dentro da sua especialização, dentro da sua prática, dentro do movimento escoteiro. Acho que o Sandro, que daí tinha levantado a mão. Maga, só antes do chefe Turo falar, eu coloquei no chat os 3 cursos que estão disponíveis na plataforma da UOSM sobre Safe from Harm. Ai, que é importante também, fala sobre proteção infanto-juvenil, mais locais seguros. Está disponível em inglês e espanhol, mas a gente tem a opção de traduzir a página também, né? Nem todo mundo usa inteligência artificial, que nem você. Mas são cursos interessantíssimos, são maravilhosos. Então, indico a todo mundo aí participar. Tem o link dos 3 cursos aqui. Protegido contra danos, aprendizados avançados para voluntários e funcionários. Tem proteção online. Então, tem muita coisa interessante aqui também, tá? Safe from Harm 1, 2 e 3. Chefe Andréia, desculpe interromper, coloca esses links também no material que você vai enviar por e-mail, porque quando a gente fecha aqui, sai, né? E às vezes a gente não consegue acessar agora. Eu geralmente, quando eu estou participando, eu clico com o direito e abrir link em outra guia. Aí eu deixo tudo aberto nas outras guias, aí quando eu saio do Meet... já está com 70 guias abertas, entendeu? Meu Deus. Tá bom, eu mando sim, pode deixar. Agora é o chefe Turu. Mas antes, até, eu lembrei de mais uma coisa que eu queria falar para a chefe Tereza, para a gente não se limitar só ao que vem da UOSM, não só ao que vem da Nacional, e não só as iniciativas de formação que a gente tem da região, como esse webinário. Para a gente também criar o hábito, não estou dizendo específico para você, chefe Tereza, estou dizendo para todo mundo, que a gente tem que criar o hábito da gente correr atrás também da informação, propor iniciativas, grupos de estudo dentro do ramo, dentro do distrito escoteiro, não sei se vocês, em Curitiba, a gente trabalha com distritos, né? Sim, estava aqui também.
falar assim, não, no Indaba do Grupo Escoteiro eu quero que tenha sobre isso. Ninguém sabe, e eu tenho um conhecimento, mas eu acho que outra pessoa pode falar mais. Busque as pessoas que estão ficando como referência, né? Dentro da equipe nacional, a gente quer sim que as regiões criem autonomia para tocar os espaços seguros dentro das suas regiões, mas a gente sempre está aqui como apoio para apoiar essas iniciativas e clarificar pontos da política. O que eu quis dizer foi, para todos os mestres e escotistas, de modo geral, dirigentes, terem atenção, lembrar que o ramo pioneiro está realmente precisando muito. É uma atenção geral para cada um na sua esfera. Lembrar, o ramo pioneiro, apesar de serem maiores de idade, estão, apesar de viverem com a rede social aí lotado, 1 milhão de coisas acontecendo, estão muito solitários. Sim. É um diagnóstico, tá? Estão entendi, muito tá solitários. tranquilo. Tá bom? Mas é só um alerta para geral mesmo, principalmente a mestria, tá? Tá. Obrigada. Gente, como eu falei antes, a gente pode encerrar daí com a pergunta, tem o chefe Sandro, depois tem a Bárbara, e daí a gente encerra com as perguntas? Tem o seu horário das 9, a gente não sabe. Tem que mimir, já está dando o horário da Magá já. Gente, daqui a pouco o cérebro desliga. Vamos otimizar aí, chefe Turu, objetivamente. Bom, não, gente, a gente faz o que dá, não se preocupe. Boa noite, né? Muito legal estar participando com vocês. Só um adendo, né? A gente teve aqui no nosso distrito um caso de suicídio de um jovem, né, que estava dando todas as fotos que mostravam para a gente que ele estava se isolando do mundo, e através desse suicídio desse jovem, a gente começou a observar mais e conseguiu encaminhar mais uma jovem, né, com a família dela, para que procurasse ajuda, e realmente estava indo para o caminho também. Era uma jovem de 13 anos. Mas vamos lá. A minha pergunta é a seguinte, né, você fez um comentário que eu fiquei um pouco preocupado, que você falou de força policial opressora, né? Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Militar e os escoteiros da região São Paulo, a gente tem uma ligação muito forte com relação à Revolução de 32, né, que aconteceu só no estado de São Paulo. E a gente usa muito no ramo escoteiro, no ramo sênior, no ramo lobinho e tal, até no pioneiro, de conversar muito com a Polícia Militar em termos de apoio, né, apoio às nossas atividades. Te dou um exemplo clássico, nós vamos fazer uma jornada de travessia, certo? Então essa jornada de travessia, com certeza, vai encaminhar para a instituição Polícia Militar e Guarda Municipal um ofício pedindo um apoio nesses dias, com bombeiro, tudo isso daí. Beleza? Então a gente não trata como uma força opressora, a gente, muito pelo contrário, a gente encaminha o jovem, a gente faz atividades nos quartéis, para mostrar para o jovem um outro lado, né? Não é um lado só que a televisão mostra. A minha pergunta é, existe algum manual que fala da segurança do local, né? Porque a segurança mental eu acho perfeito, tem que ter mesmo, porque a nossa juventude pós-Covid, a gente percebe que são jovens diferentes, né? Mas a minha pergunta é um material que tenha com relação a local, por exemplo, o que eu preciso ter na minha sede, certo? O que eu tenho que observar para caso aconteça algum evento, né? Algum acidente. Outro ponto, nesse caso de uma jornada, né? Se existe algum material, ou vocês estão estudando, pensando no material, né, porque toda criançada tem que fazer a jornada de travessia, o sênior tem que fazer a jornada dele. Se vocês estão trabalhando para edição de um material nesse sentido, né, porque a jornada, a parte mental, tudo perfeito, mas aí tem essa outra parte, que é a parte prática. Por exemplo, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma prancha lá na minha sede? Eu tenho que ter talafix? Tenho que ter cervical?
tenho que ter uma caixa de uma caixa de primeiros socorros, todo mundo tem que saber, identificado no local, uma condição insegura, para uma jornada. Eu tenho que disparar um ofício para a Polícia Militar, para o bombeiro, para a Guarda Civil, para a Defesa Civil. Está se preparando, pensando nesse caminho? Chefe, essas questões, vou começar respondendo, depois eu volto para o começo. Essas questões de segurança física, elas já vêm sendo descritas em outros documentos da UEB, né? Não tem um manual específico sobre jornada, mas tem os casos onde tem descrito, não vou lembrar qual que é o material agora, né? Mas quando avisar as organizações governamentais, né? Quando tem que pedir autorização de prefeitura, quando tem que acionar. Maria, eu acho que é padrões de atividade, se eu não me engano, vai ter um webinar sobre isso também. Eu acho Magá, que é. Magá, posso te Oi? ajudar? Posso te ajudar? Ai, Carmen, oi! Então... Levei um susto com a tua voz agora, não vi você aqui. Não, estou aqui. Olha só, primeira coisa para responder é que, além da Política Nacional de Espaços Seguros, nós temos também a Política Nacional de Gestão de Riscos. Elas trabalham muito em comum, né? Mas elas têm padrões e regulamentações diferentes, tá? Mas elas estão andando juntas. E como você falou, nós já temos muito material sobre questões de segurança em atividades, padrões de acampamentos, UDs em cursos que falam só sobre segurança em atividades. Então, assim, tem muito material sobre isso, com roteiro, com tudo isso que o chefe aí fez o questionamento, né? E ela complementa a questão da Política Nacional de Espaços Seguros, que é o que está se conversando aqui no momento, né? Então, acho que, como alguém aí falou, acho que você mesmo, né? É importante a gente estar procurando a nossa formação, a nossa capacitação, buscando os documentos oficiais da nossa instituição, que estão todos lá no Paxto, né? Todo o material está na biblioteca do Paxto. É isso. Obrigada, Carmen. E só sobre a minha fala de antes, chefe Sandro, eu não falei afirmando, não falei acusando nenhum segmento da polícia. Eu estava citando padrões de comportamentos, que temos padrões de comportamentos violentos na nossa sociedade e a gente vê casos. Então, assim, não foi acusando nada, não foi... foi uma fala minha, certo? Chefe Bárbara, você falou que você tinha uma coisa que você queria muito compartilhar. Boa noite, chefe Magá. Assim, a gente tem muito cuidado com os jovens, né, nessa questão de segurança, de ver os medos dos jovens, de tratar tudo isso, mas acho que também é importante ter um olhar atento aos adultos voluntários, né, porque muitas das vezes a gente vai para alguma atividade e a gente fica com certo receio do que pode acontecer, né? Muito se falou aí sobre a questão do Marco Aurélio, isso veio à tona agora, né? Com vários podcasts, essa situação toda. Então, por mais simples que seja uma atividade, às vezes a gente fica com receio, caramba, eu não quero vir a casa de podcast. Né? Então, acho que a gente também precisa ter um olhar atento ao adulto para que ele esteja bem preparado para sair para uma atividade em que ele não fique com medo e que esse medo acabe gerando uma situação de insegurança ou de descontrole durante a atividade. Né? Sim. Bárbara, vou te falar que a principal estratégia para a gente lidar com esse medo de sair para a atividade com jovens é a gente pegar esses documentos, que nem a Carmen falou, né, de padrão de atividade escoteira, gestão de risco, e garantir que toda a organização da atividade esteja de acordo com os padrões. Sim, né? Sim, mas assim, eu acho que, assim, que às vezes só ler um documento
não dá para aquele adulto uma segurança. Mas é que lendo o documento, chefe Bárbara, lendo o documento, e daí a gente, quando vai organizar a atividade, primeiro que a atividade, idealmente, ela não vai ser organizada só por um adulto e os outros só vão. Todos vão participar da construção e vão estar cientes de todos os planos. Então, assim, se a gente viu, digamos que a gente tem um checklist, marcamos tudo, tá tudo, o que a gente vai ter, o medo que a gente vai estar sentindo vai ser uma ansiedade normal de uma atividade grande, que a gente está colocando o jovem um pouquinho fora da bolha. Mas aí é uma questão da gente trabalhar dentro da nossa unidade escoteira local para que todas as atividades, realmente, todos os escotistas tenham ciência de qual é o plano para risco, né? Como que a gente vai estar prevenindo os riscos e todo mundo estar bem ciente de todos os passos para situações em que a gente precise aplicar o plano de emergência, né? Todos estarem bem cientes do plano de segurança, mas todos têm que saber muito bem. A gente não quer que chegue ao ponto da gente ter que usar o plano de emergência, mas todos saberem o que fazer, ter sido discutido. Sim, então, sim, assim, a gente... Diga. O que eu quis dizer, assim, eu acho legal, de repente, a diretoria ou o diretor de métodos, o próprio diretor-presidente e a chefia, de uma forma geral, né, que lida ali no dia a dia com todo mundo, ter um olhar mais atento aos chefes, porque às vezes isso pode passar desapercebido, o chefe ele pode estar mostrando uma baita segurança ali no que ele está fazendo, mas ele é extremamente inseguro, né? E aí, de repente, ele vai ter um deslize que vai comprometer toda a atividade. Então, é importante também que nós, adultos, estejamos de olho em todos os adultos envolvidos nas nossas atividades, né? Para evitar um atropelo de um assistente assim mais afoito, que entrou agora no movimento, que não tem tanta experiência. Então, de repente, dar uma segurada, explicar com mais calma para ele, para que porque o adulto também precisa desse acolhimento, né? O adulto também precisa dessa segurança. E nessa tua fala eu pensei em alguns pontos que a gente já tem, né? Nenhum assistente vai tomar uma atitude ou organizar sem o apoio do seu chefe de seção, sem o apoio da diretoria de métodos. Não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Não, eu só quero trazer. Ou sem o apoio do seu APF, né? Então, assim, a gente ter esses relacionamentos, estar sempre alerta também para o adulto, a gente tem que estar alerta a todos, mesmo que eu não seja o APF de quem está do meu lado, né? Eu preciso estar ciente de como estão os meus colegas de equipe, mas principalmente o APF ir percebendo, conhecer, conversar, falar assim, eu vi que você vai organizar, a tua tropa vai ter essa atividade, vamos conversar, você está bem, você está ciente de como vai ser organizado? Exatamente isso. Né? É o APF que tem essa função, né? É o dirigente que tem a função de gestão de adultos, né? E se não está acontecendo, o chefe que percebe na sua unidade escoteira local que não tem esse apoio... Não estou falando do meu grupo. Não, claro, eu não estou falando isso, Bárbara. Eu estou falando assim, caso alguém esteja aqui e percebe que não tem, solicitar do grupo escoteiro ou falar com a região, pedir o apoio, né? Fugiu. Aqui é outra coisa que eu ia falar. Assim, porque eu já vi, assim, tanto em atividades regionais como em cursos, às vezes algum chefe que se isola e daí você tenta buscar dele o que está acontecendo e ele simplesmente diz, estou com medo, não sei o que fazer nessa situação. Entendeu? E esse momento é o momento de todo mundo reconhecer que mesmo que a gente esteja ali como escotista, como responsável, somos seres humanos. Sim. É reconhecer o seu limite e aprender a falar com os outros também, porque apesar de que a gente pode reconhecer sinais, nem sempre há sinais de que a pessoa está insegura, que a pessoa está pedindo ajuda,
a gente tem que aprender a usar nossa voz e chegar para as pessoas e falar: oi, você pode me ajudar? Oi, eu não tô legal, né? Por exemplo, como eu falei, eu tenho ansiedade. Quando eu percebo que eu estou num estado que eu estou muito suscetível a entrar em crise de ansiedade, né, se eu estou ali com jovens, eu falo para os chefes, falo: gente, eu não estou me sentindo muito bem, eu vou sentar. Vocês dão conta sozinhos? Se eles falam que sim, eu procuro. Geralmente, dentro da minha equipe, eles perguntam se eu quero que algum deles me acompanhe. Então, se eu quero, eu falo. Se eu não preciso de alguém, ou tem outras pessoas, a diretoria tá junto lá e eu vou poder pedir ajuda para outra pessoa, ou eu vou ligar para alguém, tudo bem. Mas é a gente se permitir também ser vulnerável, né? Sim. E como eu falei lá no começo, é uma mudança de mentalidade, porque eu sei que pessoas de outras gerações, diferentes da minha, não têm essa abertura para se deixar ser vulnerável e pedir ajuda e reconhecer o seu limite e reconhecer que não é o Superman. Perfeito, né? perfeito. Mas é uma questão da gente ir trabalhando, a gente falar em DABA, a gente conversar sobre reconhecer os seus limites, e sobre virar assunto de podcast, gente. O segredo as coisas acontecem e daí a gente aprende que não pode ser daquele jeito. Então, teve caso, Marco Aurélio, outros casos, temos agora os documentos que a Carmen já citou, né? Então, assim, se vocês seguem todas as orientações que as equipes nacionais lançam, né? Vocês seguem padrões de atividades escoteiras, vocês seguem questão de gestão de riscos, fazem um plano de segurança, fazem uma atividade escoteira muito bem planejada, cai muito o risco de vocês serem assunto de um podcast de true crime. Eu costumo dizer que acidentes não acontecem, eles são provocados, né? Pois é, a gente tem aí orientações de como atuar. O problema é que muita gente vai ter aí preguiça de tá lendo. Mas se a gente conhece que a nossa equipe não vai pegar material para ler, então vamos desenvolver estratégias de formação compartilhada ali, né? Ter cada reunião de chefia ter um tópico para a gente conversar, ou formar um grupo de estudo, que seja fazendo um churrasco ou comendo bolo. Verdade. E é isso. Andréia, tem mais alguma pergunta? Obrigada, Magali. Não. A gente até em respeito a você, vamos encerrar aí nossa apresentação. Tadinha da Magali, gente. Não, gente, não temos hoje mais eu estava preparada. Mas... Apenas a chefe Carmen quer dar uma palavrinha final com vocês. Chefe Carmen, se quiser abrir o microfone. Já abri. É rapidinho, né? É apenas parabenizar todos vocês que estão aqui na sala, aos que já estiveram, pelo Dia Nacional do Voluntário, porque todos que estão aqui, tenho certeza que fazem esse voluntariado com muito carinho, com muito amor, e é uma sorte para a nossa instituição ter cada um de vocês como voluntários. Agradecer mais esta oportunidade de formação, capacitação e esse espaço para a gente falar sobre espaços seguros. É um assunto, né, Magá, que nós estamos precisando divulgar, trazer ele à tona, colocar ele na pauta, estudar e mobilizar toda a instituição para que todos os espaços que a gente esteja, eles sejam seguros. Muito obrigada. Boa noite, Andréia. Obrigada. Obrigada, Carmen. E feliz dia do voluntariado para você também, que, Nossa Senhora, como se dedica. Gente, bom, gente, e é isso. Eu vou estar encaminhando, espero que todos tenham respondido o formulário, tanto de presença quanto de avaliação, porque é através da avaliação de vocês que a gente está cada vez procurando melhorar, né? Trazer temas relevantes para vocês. Eu já estou com a agenda fechada aí até novembro, semanalmente, temas maravilhosos, palestrantes melhores ainda, tá? E a gente vai dar até continuidade nesse assunto, falando sobre plano de segurança no dia 3 de setembro, com o chefe Camargo de Minas. Gente, chefe Camargo é especialista em segurança
em risco. Eu fiz um curso técnico com ele, é maravilhoso, então não perca. É o D que eu dou no CP. Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Se eu não me engano, até esgotaram as vagas já. A gente vai abrir mais vagas, mas por enquanto já está esgotada. O Chefe Camargo é bem famoso. Fiquem atentos aí, porque toda semana a gente vai ter webinários. A Nacional também está proporcionando vários webinários interessantes para vocês. Vai começar agora quinta-feira, né? Eu até lancei lá no grupo informativo uma lista de webinários que já estão no meu Paxto para vocês se inscreverem também. Muito, muito interessante, tá bom? E gostaria de agradecer a chefe Magá, tá? Em nome da região do Rio de Janeiro. Estou te entregando o certificado de agradecimento, concede a Maria Gabriela Rodrigues de Souza, a Magá, o certificado de agradecimento pela valiosa contribuição na condução do webinário sobre espaços seguros, realizado no dia 28/8/2024, cuja colaboração foi essencial para o nosso aprendizado, assinado pelo diretor-presidente da UEB Rio, André Leonardo. Tá bom? Muito Vou te obrigada. mandar isso pelo WhatsApp. Vamos estar enviando também para quem preencheu a lista de presença o material apresentado hoje. Vou mandar o link do Safe from Harm, a Política Nacional de Gestão de Risco. Eu até botei aí o link no chat, mas eu vou estar mandando também a Política de Espaços Seguros, o módulo de Espaço Seguro Saúde Mental no SEV, não esqueçam. Tem um módulo também de bullying, cyberbullying, também muito interessante, comunicação não violenta, tem muita coisa boa lá. Então, por isso que a gente, no webinário, a gente está trazendo coisas mais práticas para dentro da UEL, porque literatura a gente tem muito, cursos, módulos, oficinas, então só não aprende quem não quer, porque tem material muito bom aí disponível, que a UEB está disponibilizando para a gente se aprofundar no assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem nós temos mobilização de recursos com a Malisa, da Equipe Nacional de Mobilização de Recursos. Não percam também. A gente vai falar sobre captação de recursos para o UEL, o que é prático para a gente captar recursos. E depois a gente vai fazer uma segunda parte falando sobre editais, porque aí é bem mais complexo, vai demorar muito mais. Então, a gente vai fazer a captação de recursos em 3 etapas. Essa inicial, de coisas bem práticas, bem adaptáveis para a nossa realidade, né, de grupo normal, e depois a gente vai evoluindo um pouquinho mais. Tá bom? Espero que tenham gostado. Uma boa noite. Magá, tenha uma boa Muito noite obrigada. de sono, descanse. Tá bom? Fotinho, Obrigada, chefe. pessoal. Chefe Mergulhão, foto. A foto. Abram suas câmeras, sorriam. Esperar o pessoal abrir a câmera. Espera aí, deixa eu tirar aqui o chat. Aí. 1, 2, 3 e X. Foi. Então tá, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Pessoal. Espero todos vocês aí. Todos. Obrigada, Magá, obrigado, Carlos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. beijinho. Bom descanso. Tchau, Abração, Arilson. Magá. Beijo. Naira. Boa Celeste. noite também. Boa noite. Boa noite. Sempre alerta, boa noite. Boa noite. Chefe Ivna, lá da Suíça. Boa noite, minha querida. Boa noite. Boa noite, Isabel.